com o Giglio na Fidel Tabacaria para saber um pouquinho mais sobre os instrumentos da reforma urbana. E a primeira pergunta que eu queria fazer é o que você entende por reforma urbana? Então, reforma urbana, além de pensar a cidade no sentido de construções, espaços, pensar a cidade de maneira social. Como vai ser o uso da cidade pela população. E como está acontecendo a reforma urbana em Volta Redonda? Quem são os protagonistas dela? Isso é uma questão complicada na cidade. A reforma urbana está acontecendo aqui, com a grande maioria de quem fala, de quem age, sendo do poder público, e muito pouca participação efetiva da população. A gente tem alguns grupos, como o pessoal do Massa Crítica, que é um grupo de ciclistas organizados que falam sobre a mobilidade urbana, sobre ciclovias e tal. Tem grupos de poceiros, mas isso ainda é muito pouco. A gente precisava da participação mais efetiva das pessoas que, por exemplo, trabalham com cultura na cidade, que trabalham com áreas de lazer, enfim. Essa participação popular, você acha que resolveria os problemas de desigualdade? Então, resolver, eu não vou colocar dessa maneira, resolve. Mas é preciso que aconteça a disputa, porque a cidade está em disputa. E essa disputa precisa acontecer com a participação da população. Porque a gente tem, por exemplo, hoje na cidade, muitos problemas, por exemplo, na área cultural. A gente vê uma higienização social muito grande na cidade, feita pelo poder público, e pouca reação da população. Pouca reação até dos próprios fazedores culturais. Precisa de mais. Então a gente precisa ir para os fóruns onde estão acontecendo as discussões da reforma urbana da cidade, para fazer essa disputa e tentar ganhar pelo menos alguns pontos. E o que o patrimônio histórico e cultural tem a ver com direito à cidade? Isso é legal, assim, eu trabalho muito com essa questão de patrimônio histórico, sou do Conselho de Cultura da Comissão de Patrimônio Histórico. E, assim, a primeira coisa é entender que o patrimônio histórico não é só ter um prédio bacana que a gente vai preservar porque ele faz parte da história, ponto. Não, história é memória, é identidade. E a gente precisa formar, entender essa identidade. E isso faz parte de... Quando a gente tem identidade, a gente resiste. A gente existe e resiste. Isso é importante. Então a gente precisa entender os patrimônios da nossa cidade, entender, por exemplo, que Volta Redonda é uma cidade histórica, não é só... a gente tem uma história, sim, mas a gente tem uma história importantíssima para o país, tanto na questão da industrialização quanto da questão do movimento operário mesmo, de resistência à ditadura e de resistência pós-ditadura à privatização, a esse processo neoliberal. Então não é um patrimônio assim de uma elite, né? É um patrimônio realmente popular. O patrimônio que a gente tem em Volta Redonda, o patrimônio histórico que a gente tem tombado em Volta Redonda já, é um patrimônio que era estatal. Volta Redonda foi uma cidade planejada, construída, e esse patrimônio, ele não pertencia só à fábrica, ele pertencia à cidade. A fábrica, quando foi construída, ela fazia o tempo da cidade. O tempo da cidade era o tempo da fábrica. Então a gente precisa entender isso para saber quais eram os usos, porque a gente tem muitos prédios tombados que estão hoje abandonados porque foram privatizados junto com a fábrica, que a própria CSN quer usar aquilo, quer fazer especulação imobiliária mesmo, fazer valorizar para dar um outro uso. Só que assim, e a gente precisa ficar muito alerta, muito ligado a isso. Os tombamentos, eles falam não só na preservação do prédio, mas no uso que será dado. Por exemplo, rádio
siderúrgica no Laranjal, que era para ser utilizada não para lazer ou qualquer coisa assim, mas para cultura, para fins culturais. O Centro de Puericultura, que era onde as crianças e as mães recebiam atendimento médico ambulatorial, na época da CSN estatal, que está lá abandonado e que tem que ser utilizado para uma coisa afim. Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Existe espaço para a participação de representantes populares na formulação e acompanhamento de políticas urbanas? Então, os espaços existem. Embora o acesso seja dificultado por algumas burocracias, mas os espaços existem. A gente tem fóruns que são chamados pelo poder público, mas que são colocados em horários difíceis, com uma certa burocracia que a população, de maneira geral, acaba não entendendo e acaba não participando. Mas ele está lá e existe. Agora, é função nossa também, das pessoas que estão trabalhando isso, que estão discutindo isso, os movimentos sociais, de explicar para a população que esses espaços existem. A gente tem, por exemplo, os conselhos de cultura e outros conselhos que fazem essa discussão. Mas a gente, em momento nenhum, a gente vai para a população, olha, existe um conselho, esse conselho é para traçar política para essa área, essa política vai influir na sua vida dessa forma. Então a gente também peca, a gente reclama muito da manipulação e do jogo político, mas a gente está dando alguns vacilos que a gente precisa entender e saber como é que a gente vai fazer isso. A gente vai ter agora, em novembro, dia 9, a conferência de cultura. Eu acabei de falar da higienização social com você. E aí, assim, a gente precisa ir para essa conferência de cultura e falar, olha, a gente quer continuar utilizando o centro da cidade, a gente quer o acesso ao centro da cidade pela população pobre, preta, periférica, que está sendo retirada daí, quando se fala em acabar com atividades no Zumbi, quando se fala em cercar o Jardim dos Inocentes. Acabar com a roda de rima. Acabar com a roda de rima, exatamente. Isso é reforma urbana. E como é a reforma urbana que a gente quer? Eu quero essa que propicia essa galera do centro da cidade. O centro da cidade é pensado quando existe, principalmente como Volta Redonda, uma cidade que foi desenhada, foi feito um plano piloto. Quando se faz um plano piloto disso, o arquiteto, o urbanista, ele pensa no centro da cidade, ele pensa nas praças como local de encontro da população, de encontro e de manifestação. E agora estão retirando esses locais e querem, né, que esses locais valorizem, que sejam limpinhos, branquinhos, heteronormativos. E qual é o seu ideal de cidadania? Como podemos contribuir para levar adiante um projeto efetivo de democratização do acesso à cidade? Então, eu acho que é isso, um pouco da resposta anterior. Participação, formação do cidadão crítico, e aí isso tem que se dar, não tem outro caminho, é dentro da escola, combatendo essas leis excludentes que estão fazendo, como proibição da discussão de sexualidade, de gênero, quando os caras inventam uma mentira de ideologia de gênero, combatendo essa mentira de escolas sem partido, porque na verdade tem ali uma ideologia por trás dessa escola sem partido, é o partido deles, é a ideia deles, e a gente precisa combater isso, formar cidadão crítico, e aí assim, acabar com essa... limpar o terreno, como a gente fala na política. Não tem... a gente não está fazendo a cabeça de ninguém, você tem que ser comunista, você tem que agir dessa forma. Mas a gente, quando está dentro da educação, fazendo o que eu falei, a gente está fazendo, você precisa pensar, escutar o que as pessoas estão falando e fazer a sua ideia, fazer a dialética mesmo de duas posições, entender e ter a sua própria posição.
quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir ter cidadãos, cidadãs que vão estar indo para cima no sentido de participação. O que a gente está vivendo hoje, de uma certa forma, o que se chamou de democracia participativa. Só que essa participação está diminuindo porque está se fazendo acreditar que você não tem que participar, que política é uma coisa errada, suja, corrupta. E não, quando você participa é apenas no início, né? Você Exato. participa numa pré-conferência ou numa conferência e formula alguma coisa, mas não tem a parte de execução da política, né? Não e a gente precisa estar junto. E quando eu falo de conselhos, o conselho não é só para formular, ele é para fiscalizar as ações do governo. Então a gente precisa estar participando do conselho. Se não está participando, cobrando o conselho para que ele faça isso. Então a gente agradece a participação do Giglio e é isso.